Que Deus abençoe a vida de cada um. Com certeza, quando estamos na palavra de Deus, cada dia após dia, estamos realmente abençoados. Eu quero trazer uma palavra do nosso Deus para direcionar nós no caminho tão perfeito que é a palavra do Senhor. A palavra de Deus não só consiste em palavra, mas sim em poder. Então a palavra de Deus tem poder. Antes de nós fazermos alguma coisa, a Bíblia nos ensina nós consultar a palavra de Deus. Consultar a palavra de Deus para nos dar a direção. Direcionar para um caminho certo, para nós andarmos segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa vontade. E nem segundo o apetite dos homens no mundo. Porque aquilo que nós vivemos dia após dia na palavra de Deus, com certeza será grandiosamente a nossa vida abençoado. Pode ter certeza disso. Então, o que nós temos que fazer é consultar a palavra de Deus. Então, antes de nós consultar, eu quero orar com você, mediante a palavra, para que Deus possa liberar o poder dele para alcançar a sua vida, sua família, sua casa e tudo que você produz que possa realizar a mão poderosa de Deus sobre a tua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor diz que tudo que nós realizar, tudo que nós fizermos, é primeiramente consultar a tua palavra, para que as coisas que nós fizermos, segundo a palavra do Senhor, possa produzir, possa realizar, possa proceder de acordo com aquilo que o Senhor tem determinado para cada um. Então, sobre a tua palavra, que essa pessoa busca se consultar, leva esta palavra que cura, que opera, que faz maravilhas, leva a tua palavra que santifica, que levanta o caído, que fortalece o que está fraco. Meu Deus, o que faz essa pessoa sobressair por meio da palavra do Senhor. Eu determino esta bênção, essa vitória. Receba aqui, olha dentro da minha mão, e pela palavra do Senhor Jesus profética, receba o teu milagre. Receba o que você precisa diante da tua vida, que portas se fecharam. Neste momento, Deus está abrindo todas as portas e abençoando a tua vida, a tua família, a tua casa. E tudo que você tocar seja abençoado em nome de Jesus. Diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Eu quero que você abra a Bíblia aí agora em 1 Crônicas, capítulo 10 e versículo 13. Nós vamos falar do rei Saul que foi rejeitado pelo Senhor. Por que ele foi rejeitado pelo Senhor? Porque ele não gostava de ter compromisso com a palavra de Deus. Ter compromisso com a palavra de Deus não é fazer o que achamos que é certo, não é ouvir aquilo que os nossos ouvidos querem ouvir, mas consultar a palavra de Deus é ter compromisso com o Senhor segundo o que ele tem ensinado, segundo os seus mandamentos, segundo a palavra que nós temos que cumprir na nossa caminhada. E se nós assim realizar, nós iremos ser bem-sucedidos em tudo também que nós realizar diante do Senhor. Porque quando vivemos a palavra de Deus vive para a nossa vida. Amém? Mas o rei Saul, ele foi rejeitado por Deus, porque ele rejeitava a palavra do Senhor. Só que ele consultava não a palavra. Olha o que ele consultava. Quando Saul foi morto, antes da morte dele, diz assim no capítulo 10 e versículo 13. Assim morreu Saul, por causa das suas transgressões, que ele violava, cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara, e também porque interrogara e consultava
um necromante. Necromante quer dizer adivinho. Adivinho para que ver o que vai acontecer futuramente. Visão de adivinhação. Presta atenção, pergunto para você uma coisa agora. Você vive o hoje ou amanhã? Eu vivo hoje. E se eu vivo hoje, eu dependo das coisas de Deus hoje. Hoje eu vivo. Então eu vivo pela palavra que o Senhor fala comigo hoje, porque o amanhã pertence a Deus. E as pessoas querem ver futuro e deixa de aplicar a vida dele hoje na palavra de Deus. Deus quer que você viva a palavra dia após dia, mas não. A pessoa muitas vezes vai num templo e quer ouvir uma revelação de adivinha entre meio homens, que realmente isso não é provável hoje em dia, porque temos que consultar a palavra. Saul, o rei Saul, ele já não se importava com a palavra de Deus, mas ele consultava o necromante, as visões de adivinhação. Ele queria isso para ele, que alguém dissesse algo que ia acontecer futuramente. Mas ele realmente não aplicava a vida dele na palavra. E isso não se repetiu uma vez, mas várias vezes. Como você pode ver aqui em 1 Samuel, no capítulo 28, no capítulo 27, e no versículo 6, diz assim, ó: quando Saul consultou o Senhor, ele foi consultar Deus, mas fazendo tudo que desagradava a palavra. E quando a gente desagrada a Deus mediante a palavra, claro que Deus não vai corresponder. Claro que Deus não vai atender. E aí a pessoa fica impaciente. Como Deus, ele não ouve voz que pudesse produzir no seu reinado, ele disse: eu vou consultar outro. E aí que vinha o tempo, a tempo ele procurando adivinhações, visões, ao qual ele buscava necromante para dar visão a ele, no médium de adivinhações, para ele poder saber o que ia acontecer futuramente. Mas não era por Deus, mas sim por homens, naquele apetite que ele queria ouvir, aquilo que ele se agradava, ele queria ouvir de alguém falando o que ele realmente queria ouvir diante dos seus ouvidos. Então no versículo 6 diz assim, ó: consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, que era o profeta, nem por profeta algum. Não houve resposta. Por quê? Porque ele transgredia a palavra de Deus, ele violava, ele era rebelde contra a palavra de Deus. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium, uma necromante. Muitas pessoas têm procurado a ouvir o futuro, e ele no presente não quer estar na palavra. A palavra de Deus tem poder, gente. A palavra de Deus é viva e eficaz. Você tem visto o vídeo que muitas vezes eu nem tenho encostado em pessoa, Deus tem manifestado o poder. Sabe por quê? Porque a palavra tem estado na minha vida. A palavra de Deus tem realmente sido lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Mas a pessoa muitas vezes não quer ter compromisso com a palavra e procura algo que adivinha para ele o futuro. O futuro não pertence a homem, não pertence a profeta. O futuro pertence a Deus.
E o futuro está naquilo que você, dia após dia, você dedica na palavra do Senhor. Você semeia hoje a tua vida na palavra, com certeza, dia após dia, você vai colher o que você está semeando sobre a palavra de Deus. Amém? Consultar a palavra de Deus é você ver a glória dele. Consultar a palavra de Deus é você semear a tua vida para o futuro colher. A colheita não está no que adivinham para você. A colheita está no que você dedica, que você seja um prudente construtor, edificando a tua vida mediante o único fundamento, que é o nosso Senhor Jesus, a pedra angular que edifica a nossa vida. E não existe outro fundamento. É a palavra viva, a palavra verdadeira. Só que muitas pessoas querem o quê? Ouvir o que agrada e não o que Deus quer falar. Aonde fala aqui em 2 Timóteo, diz assim, ó, vamos lá, 2 Timóteo. 2 Timóteo no capítulo 4 e versículo 3, ó. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, ó. A humanidade não vai suportar. A sã doutrina quer dizer a verdade. Nessa época o povo não suporta. Ele quer um ajudante, um ajudador. Ele quer alguém que faz visão para ele, que diz o que vai acontecer no futuro. Mas o compromisso pela sã doutrina, as pessoas não suportariam. E hoje estamos vendo isso. Haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestre segundo a sua própria cobiça. Com que sentido? Coceira nos ouvidos, quer dizer, vão falar aos mestres aquilo que dá coceira nos ouvidos das pessoas. Aquilo que agrada aos ouvidos. As pessoas querem ouvir, vão no templo, aí o profeta diz, ó, você aí, ó, você isso, aquilo vai acontecer no futuro. A pessoa se agrada daquilo que quer ouvir e não daquilo que é para fazer. Você tem que se agradar naquilo que você tem que fazer, do que você tem que realizar na palavra de Deus para a tua vida ser abençoada. Não o que os outros estão dizendo, para agradar aquilo que está emocionalmente dentro de você. Toca no emocional da pessoa, e a pessoa chora junto, mas no emocional não muda a tua vida. Mas o que você pratica na palavra de Deus, isso será para pontuação futuramente na tua vida. O futuro pertence a Deus. Viva o hoje. Dedica a sua vida hoje diante do Senhor. Mas eles não suportarão a sã doutrina. Antes vão procurar aquilo que dá coceira aos seus ouvidos. E vão chorar emocionalmente. Porque olha o que diz assim no versículo 4. Ó, se recusarão de dar ouvidos à verdade. O povo se recusarão dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. O que é fábulas? Narrativas mentirosas. Fábulas é história imaginária. Narrativas mentirosas, o povo vai se dedicar a isso. E não suportarão a sã doutrina. Vão viver coisas enganosas. Aquilo que agrada a si mesmo, o seu apetite. Antes vão dar ouvido, ó. Tu, porém, ser sóbrio. Ser sóbrio, não anda embriagado nas coisas de Deus. Ser sóbrio. Eu dependo da palavra. Eu vivo pela palavra. A palavra é viva e eficaz. A palavra, ela no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo veio para o mundo, e todos que receberam o verbo, deu o poder de ser chamado filho de Deus. É o verbo que dá uma nova vida, uma nova história. Viva o verbo, a palavra de Deus que está perante a tua vida. Foca na palavra, se dedica na palavra. Tu, porém, sede sóbrio, em todas as coisas, suportando aflições. Faze o trabalho de um evangelista cumbalmente o teu ministério. É isso que nós temos que fazer.
o trabalho do dia a dia, dedicação do dia a dia. Mas Saul não quis isso. O rei Saul foi rejeitado por Deus porque ele procurou o quê? Uma necromante. Queria ver futuro. Eu tenho conhecido muitas pessoas que têm buscado ver futuro, que o futuro já dessa pessoa não existe mais, já partiram. Eu já vi muitas coisas acontecendo nessa caminhada. Por isso que eu apliquei a minha vida na palavra de Deus. Eu só vivo a palavra. Eu só vivo a palavra de Deus, só consulto a palavra de Deus. E a palavra de Deus está aqui, ó. De Gênesis a Apocalipse. Consulta a palavra de Deus. E você será bem-sucedido em tudo que você realizar para a glória de Deus. Então ele foi rejeitado. Voltando lá, ó, 1 Crônica 10 e versículo 13, ó. Assim morreu Saul por causa das suas transgressões, ó, cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara, ó, e também porque interrogaram e consultaram a necromante, e não ao Senhor, ó, ao invés de consultar ao Senhor, que era a palavra, foi uma necromante, e não consultou a palavra do Senhor, por isso o matou e transferiu o reinado de Saul para Davi, filho de Jessé. Consulta ao Senhor. A palavra de Deus está bem perto de você, está na tua boca e no teu coração. E Deus, na tua boca você confessa o Senhor, e com o coração você crê para a salvação da tua alma. Coloca a palavra dentro de você, e essa semente vai produzir 100, 60 e 30 por 1. Deus abençoe a todos vocês. Que essa palavra possa falar contigo, com a tua família e com todos aqueles que você apresentar essa mensagem. Fica na paz, em nome de Jesus.